Boa noite, meu povo. Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de matemática financeira, do módulo 3 do curso de bacharelado em administração do IFP Campus Paulistano. A gente vai dar prosseguimento a esse capítulo de operações financeiras e na aula passada a gente estava vendo as taxas, a relação entre taxas equivalentes, taxas proporcionais, e agora a gente vai ver sequência uniforme de pagamentos. Então, considere um valor financiado. V. Suponha que você pediu um empréstimo, certo? De um valor V. E esse valor deve ser pago em prestações de valor igual a R. Então, lembrando que a qualquer momento vocês conversem comigo, abram o áudio, falem comigo, que eu não estou vendo o chat agora. Suponha que você tomou emprestado um valor V, que deve ser pago em prestações iguais de valor R, nas datas 1, 2, 3 até N, dividido em N parcelas aí de valor R. E suponhamos que a taxa de juros compostos cobrada no financiamento seja de I, uma taxa I por período de tempo. Ou seja, eu não estou dizendo para você que isso aqui tem que ser pagamento mensal. Pode ser que o pagamento seja bimestral, pode ser que o pagamento seja anual. Então, essa taxa de juros é cobrada de acordo com o período de tempo pré-definido para pagamento dessas parcelas. Então, eu chamo esse conjunto de sequência uniforme de pagamentos e o valor dessa série uniforme, que é a soma de todos esses pagamentos, desses N pagamentos iguais, a R, contando com I essa taxa de juros, é dada dessa maneira. Bem que é uma multiplicação, viu, pessoal? Falta um pontozinho bem aqui, ó. É o valor V, que é o valor que foi emprestado, que é igual a R, o valor da prestação paga por mês, vezes 1 mais a taxa elevada a N, menos 1, dividido por 1 mais a taxa elevada a N, vezes a taxa. Isso aqui vai te dar a relação entre o valor que você tomou emprestado e o valor da prestação que você paga, tomando na relação o tempo, ou seja, a quantidade de parcelas que você fez, e a taxa que foi cobrada dentro dessa operação financeira. Lógico, quando você vai fazer essa conta, para quem já fez empréstimo pelo menos uma vez, o que o servidor lá do banco vai mostrar para você? Se você chegou lá no banco e pediu, por exemplo, eu quero um empréstimo de 10 mil reais, ele não vai chegar e botar bem aqui 10 mil reais. Ora, mas como, professor, se vê foi o valor que foi o valor financiado? Quando você vai, na prática, quando você vai fazer uma operação financeira dessa, tem encargos que você paga para isso. Tem um imposto chamado IOF, que é o Imposto por Operações Financeiras, que você paga quando você vai pegar emprestado esse dinheiro para o banco. Além dos juros que você paga para o banco, você paga um imposto para o governo por estar executando essa operação financeira. Então, o valor que você tomou emprestado vai ser acrescido do imposto e dos encargos gerados por essa operação financeira. Esse vai ser o valor real financiado, tá? Lógico, isso vai depender das questões. Quando a gente for fazendo aqui os exemplos e as questões, a gente não vai levar em consideração esse imposto. A gente vai levar em consideração o valor que foi financiado, tá certo? Mas logo, deixando bem claro para vocês, na prática, quando vocês forem, para vocês não chegarem lá no banco e dizer, o professor Gerson mentiu na hora que estava dando a aula. O professor Gerson não mentiu, tá? Então, acreditem, todas as vezes que vocês forem fazer uma operação financeira, solicitação de empréstimo, financiamento, para comprar qualquer que seja, tem um custo para isso, tem um imposto atrelado a essa operação financeira, que você vai ter que pagar. Tá? Tem alguém querendo entrar na sala, só um minuto.
E aqui você vai jogar direto na fórmula. Então, é interessante que você ande com uma calculadora financeira do seu lado, uma calculadora científica, na sua mão, para fazer essa conta. Tá? Porque fazer isso aqui com papel e caneta é de complicado, é demorado, porque geralmente quando você pega um valor relativamente alto, a quantidade de parcelas que você vai dividir, em que você vai colocar para pagar, é uma quantidade alta. Quando você vai financiar, por exemplo, um carro, geralmente os financiamentos de carros, ou de motos, ou de veículos em geral, ele é feito em 48 meses, que é um valor, que é uma quantidade grande de parcelas. Mas quando você vê, por exemplo, o financiamento de um terreno, de uma casa, da construção de um imóvel, isso aí já é financiado em 360 meses, 420 meses. Então, são expoentes grandes para você trabalhar isso com papel e caneta. É inviável. Então, vocês têm que aprender logo a utilizar a calculadora científica o mais rápido possível. Tá? Tá aqui a formulazinha. Daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês a planilha. Tá? Eu vou criar para vocês uma planilha no Excel, onde você insere todos os comandos, e aí você guarda as células, e a gente vai fazer uma aulazinha prática daqui a pouco de como a gente faz essa conta. Tá? E no final da aula, como sempre, o vídeo vai ser postado no canal do YouTube, e eu vou mandar lá no Classroom a planilha modelo, para que todos vocês tenham sua própria planilha para fazer simulação de empréstimos. Tá bom? Vamos estudar um pouquinho sobre rendas perpétuas. O que é uma renda perpétua, pessoal? Quando se aluga um bem, você cede o direito à posse desse mesmo em troca de um aluguel, digamos, mensal, que é o mais usual. Então, esse conjunto de aluguéis constitui uma renda perpétua. Ou seja, o conjunto de valores que você recebe de aluguel, ele soma e faz essa renda perpétua. O valor da perpetuidade é como se fosse o aluguel. Você chama de aluguel. Em termos iguais a P, ou seja, os valores que você recebe de aluguel por períodos de tempo, um tempo antes do primeiro pagamento é igual a P dividido pela taxa. Então, imaginem o seguinte: quando você aluga, você é dono de um imóvel. Chega um inquilino para negociar com você o aluguel desse imóvel. Na data da assinatura do contrato, você já deixa claro para o seu inquilino quanto é que ele vai ter que pagar, por exemplo, por mês, para você, para que ele use, para que ele se utilize desse imóvel. Mas como é que eu faço para calcular o valor do aluguel desse imóvel, para saber disso? O valor do aluguel desse imóvel ele depende diretamente do valor atual do imóvel. Então, geralmente, o que é que você faz? Você contrata um profissional, esse profissional vai avaliar o seu imóvel para você saber, em valores atuais, quanto está valendo o seu imóvel. Por quê? Porque isso te dá um parâmetro para que você consiga calcular quanto vai ser o aluguel mensal, por exemplo, desse imóvel, caso você queira alugar. Vamos para um exemplo. Se o dinheiro vale 0,5% ao mês, lembrando, o que é essa relação de dizer que o dinheiro vale? É que, trocando em situações, é como se o dinheiro que você estivesse pegando valorizasse 0,5% ao mês, 0,5% ao mês. Tá? Então, se o dinheiro vale 0,5% ao mês, por quanto deve ser alugado um imóvel no valor de 300 mil reais? Então, olha, você vai colocar essa relação aqui entre o valor do aluguel, que é a perpetuidade, dividido pela taxa,
isso aqui tem que ser exatamente igual ao valor do imóvel. Por isso que eu disse para vocês que é importante que você saiba quanto que vale atualmente o seu imóvel. Porque o valor atual do imóvel vai ser igual à perpetuidade, que é o valor do aluguel, dividido pela taxa. Se o dinheiro tem valorização de 0,5% ao mês, então vai ser P dividido por 0,005, que eu transformei de porcentagem para decimal. Ou seja, o P, ele vale 300 mil vezes 0,005. Quando você faz essa multiplicação, você ganha que o aluguel deve ser R$ 1.500. Então, se o seu imóvel vale 300 mil, o aluguel deve ser R$ 1.500. Lógico, isso varia de acordo com o local que está o imóvel, isso varia de acordo com a região onde você está inserido e de acordo com as taxas que regem o mercado. Por quê? Tudo isso influencia. Se você tiver uma situação onde o índice de desemprego é muito grande e você não está conseguindo alugar, imóvel parado é despesa acumulada. Então, é lei da oferta e da procura. Se a procura é menor do que a oferta, a tendência é que o preço baixe. Se a procura é maior do que a oferta, a tendência é que o preço suba. Então, se tem muita gente querendo alugar, você pode negociar, inclusive, um possível aumento, uma valorização no valor do aluguel. Agora, se não tem ninguém querendo alugar, então a tendência é que você faça o quê? Você diminua esse valor para que o valor se torne atrativo para o inquilino usar esse imóvel de aluguel. Tá claro? Isso aqui é um parâmetro para você se basear. Não é uma regra específica, mas é um parâmetro que serve para você ter uma relação de por quanto você deve alugar um imóvel. Montante de uma sequência uniforme de depósitos. Isso aqui, pessoal, tem uma aplicação muito grande, por exemplo, nos fundos de previdência. O que é que você faz? Para quem é trabalhador de carteira assinada, ou para quem é autônomo, mas paga INSS, o que é que você faz? Todos os meses é descontado um valor, ou você paga esse valor vai lá para o fundo de previdência. Esse valor que você paga todos os meses, ele vai rendendo a uma certa taxa. Certo? Então, eu deposito um valor esse mês. Mês que vem, ele deposita outro valor. Mesmo valor. No segundo mês, o mesmo valor. Estou depositando todo mês o mesmo valor. Só que esses valores estão sempre rendendo. Então, como é que eu faço para saber o valor final? O valor final. Então, consiste em N depósitos iguais de valor R nas datas 1, 2, 3 até N. Suponha N datas. Rendendo juros compostos a uma taxa I por período de tempo. Então, lembrando, os depósitos podem ser mensais, bimestrais, anuais. Então, sendo que a taxa ela varia de acordo com o tempo dos depósitos. A soma M dos montantes desses depósitos é dada por M é igual a R, que é o valor que você deposita todo mês, vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo menos 1 dividido pela taxa. Então, se você pretende, por exemplo, eu tenho um planejamento para minha aposentadoria. Então, eu, particularmente, já estava fazendo depósitos eu estava utilizando o Tesouro Direto para 2035. Ele rende uma taxa anual de 6%, aproximadamente. Então, o que eu faço? Todo mês eu deposito um valor. Todo mês eu deposito um valor. Para resgatar o montante em janeiro de 2035.
Então, daqui a 15 anos. Quanto eu vou resgatar? Se eu depositar todo mês 500, começando hoje, quanto eu vou ter lá em 2035? É essa conta, é isso que essa fórmula faz. Ela já te dá diretamente quanto você vai ter depositando esse valor R fixo todo período de tempo e fazendo a relação com essa taxa. Tá claro, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Em relação a conteúdo, era isso que eu tinha para falar hoje, certo? O que a gente vai fazer agora, na próxima aula, é uma prática, um exemplo prático dessas duas fórmulas, dessas três, na verdade. Dessa fórmula de montante de uma sequência uniforme de depósitos, um exemplo de renda perpétua e um exemplo de uma sequência uniforme de pagamentos, usando uma planilha eletrônica do Excel. Tá? Então, a parte do conteúdo encerra aqui. Eu vou encerrar a gravação, enquanto eu abro a planilha e lanço as fórmulas, e aí a gente abre de novo a gravação e faz a parte 2 da aula com a parte prática dessa aula de hoje.